Fala, meu lindo, minha linda. É a última mensagem. Vencemos. Essa é a última mensagem da série Plenitude. E provavelmente agora já deve estar nascendo uma outra série que vai impactar a sua vida, abençoar você. Mas vamos viver página por página. E a mensagem de agora é: se eu fosse você, não vazava dela. Elimina as distrações, atenção, porque vai terminar de uma maneira bem diferente. Ok? Ok. Obrigado. Não antes. Fazer carinha do gatinho do Shrek pra você. Curte o vídeo, querido. É rapidinho, curte, dá um joinha, não custa nada. Curte, o YouTube entende que é legal, manda pra mais gente vê, top. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem, compartilha, manda, né, pra todo mundo. Amém? Você vai fazer? Vai fazer? Vamos fazer. Então, ó, tem 15 irmãos aqui que vão fazer. Se você fazer já dá 16, sobe 2, tira 3, 4, 5, 27, 32. Bora. Feito. Então vamos pro vídeo. Chegou a hora, bebê. Chegou a hora. A casa caiu. Mão pra cima. É mais ou menos assim a mensagem de agora. Casa caiu, acorda. Mão pra cima. Encosta na parede. Abre a perna. Faz. Simão, imagina. Eu nunca tomei uma geral na vida. Sabia? Nunca tomei um enquadro da polícia. Eu sempre fui, acho que eu tenho carinha de bom moço. Eu fico assim. Uma vez eu fui parado na Blitz pela primeira vez. O policial chegou e eu falei: tem isso, cara. Era meu sonho. Eu nunca fui parado. Eu não sei o que acontece. Ele começou a rir. Aí ele falou: não entendi. Eu falei que eu nunca fui parado pela polícia. O que você vai fazer? Ele ficou perplexo. Ele falou: dá a tua carteira pra mim, por favor. Eu falei: claro, o que você gira? Vontade de sair do carro. Eu falei assim. Teve uma vez que eu parei na Blitz e meu carro foi embora. Que coisa. Não tinha pago o documento. Eu esqueci. Que coisa, é verdade. Nem sabia do documento do carro. O policial falou: tem? Não sei, tem. Era pra ter. Eu tinha um Uno e o Uno foi embora. Porque quando chega a hora, normalmente a gente é pego de surpresa. A gente não programa isso, sabe? A gente quer, mas não programa. De repente só vral! Mão pra cima, encosta a cabeça. E o texto que eu vou ler é mão pra cima. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos diz o seguinte, 9:1. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzissem para Jerusalém. E indo no caminho, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor:
Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Tem momentos da vida que Jesus não vai chegar dizendo I love you. Oi, lindo, eu amo você. Tem momentos da vida que Jesus vai ter que chegar, derrubar a gente do cavalo, deixar a gente sem saber para onde correr. Falar: e aí, bebê, vamos acordar? Porque dá para trocar. Dá para dizer: porque me persegues? Mas também dá para dizer: porque foges de mim. Talvez você não entendeu, você caiu na blitz, querido. E o que está acontecendo agora é uma blitz, porque você já conheceu demais e ainda não decidiu. Você já ouviu demais e ainda não tomou a decisão de mudar. Você já conheceu Jesus sobremaneira e ainda está vivendo do mesmo jeito. Você já ouviu centenas de mensagens e ainda não entregou o seu coração a Jesus. E aí, papai? Bora? O que está rolando com você? O que está acontecendo? Porque eu vou te falar uma coisa, lindo. Eu tenho noção do que isso aqui impacta. Pouca, mas tenho. Sei que algumas pessoas ouvem e são curadas. Sei que algumas pessoas ouvem e as suas emoções são reestruturadas. Sei o que Deus pode fazer. Mas algumas coisas estão limitadas às decisões que nós tomamos. Você pode escolher o que você vai viver no Evangelho. Sim, você pode. Mas quando você escolhe o que vive, sectariza o que Deus poderia te dar. Então, Jesus é amor. Mas não dá para viver só a faceta do amor de Jesus. A gente precisa conhecer a justiça dele. A gente precisa saber o quão justo ele é. O que ele nos cobra, o que ele exige, mas o jugo dele é leve e suave. Tem pessoas que só conhecem uma faceta de Jesus, o Deus que cura. Porque viveu um milagre, foi curado. Mas e aí? Vamos ficar por aí? Acabou? Foi curado e vai embora? E aí? Vamos na cabeça? Abre a perna. Geral. O Evangelho é isso aqui, lindo. Chega uma hora que ele dá uma geral no você. Você já ouviu bastante, você já chorou muito, você já bateu cabeça, já tomou tanta decisão errada, e de repente o Evangelho chega para você e diz: e aí, vai viver até quando segundo o teu coração? Vai viver até quando segundo a tua cabeça? Eu sei que é desconfortável quando alguém chega para você e te encara e diz: e aí, sai. Sabe aquele vai ou racha? Vai ou racha? Me desculpa, porque tem coisa que eu também tive que levar um enquadro da vida para tomar uma decisão. E meu maior arrependimento foi porque eu demorei demais. Posso te contar uma coisa? Quando eu conheci Jesus, já falei isso centenas de vezes, apaixonei, comecei a pregar. E um dia eu estava preparando uma mensagem no meu ambiente preparado, música, palavra, meu caderno de anotação. Eu estava naquele dia no estúdio da rádio que eu trabalhava, e uma presença de Jesus muito grande invadiu aquele lugar. E eu senti uma graça de Deus tão maravilhosa e comecei a chorar muito. Mas no mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, eu fiquei chateado. Eu acho que eu tenho um pouquinho de problema, porque eu disse para Jesus isso aqui: Senhor, se eu tivesse te conhecido antes dessa forma, jamais teria te abandonado. O que eu estava dizendo para Jesus é: o Senhor é o culpado de eu ter ficado tanto tempo longe. O Senhor é o culpado de eu ter me perdido por tanto tempo.
E aí, irmão, Jesus, ele é incrível. E ele age com misericórdia no meio de uma fala tão ignorante como a minha. E a forma de Jesus agir comigo foi de maneira incrível. E aí você pode escolher crer ou não, mas eu vi e creio. Meus olhos se fecharam dentro daquele estúdio. E quando eu abri, eu estava na porta do meu quarto, me olhando deitado. Eu tinha 20 anos, 21 anos mais ou menos, e eu me vi com 16. Deitado na cama, virado para a parede do jeito que eu sempre durmo. E eu não entendi o que estava acontecendo, porque era eu me vendo dormindo. Até que uma luz, um anjo, um homem, não sei dizer, passou por mim e sentou na minha cama. Colocou a mão nos meus ombros e começou a chacoalhar. E essa voz dizia: acorda, Dave. Acorda. Acorda, porque eu quero usar você. Acorda, Dave. Acorda. E aquela voz não falava com uma voz, sabe, doce, não falava com uma voz de choro amargo. Acorda, acorda. Quando eu vi aquilo, eu caí num desespero e disse para o Senhor: chega. Eu entendi. Não foi o Senhor que me abandonou, foi eu que permiti com que a vida criasse tantos ruídos ao ponto de não conseguir te ouvir do meu quarto. As minhas decisões me levaram para tão longe de Jesus, mas é interessante pensar que Jesus sempre esteve perto. É eu que parei de senti-lo. Fui eu que parei. A minha vergonha foi Jesus. Eu entendi. Eu estou entendendo, Senhor. O Senhor nunca me abandonou. Eu que te abandonei. Ponto. E hoje eu estou aqui pregando para vocês. O milagre não é tão simples como a gente imagina. Teve um processo que vocês não sabem. Uma decisão como essa tem um processo que a gente precisa saber que acontece. Porque você pode escolher o que vai fazer quando essa mensagem terminar. Mas escute o que Deus disse para Paulo, o que Jesus disse para Paulo. Paulo ficou cego, caiu do cavalo e disse: quem é? Jesus disse: sou eu, Senhor Jesus. Mas a frase que vem a seguida é: duro é para ti que recalcitra contra os meus aguilhões. Sabe o que significa? Traduzindo em miúdos, é dar soco em ponta de faca. É isso que significa. Então deixa eu te perguntar: tem uma faca aqui, tem lógica dar um soco? Sim ou não? Tem lógica? Sim ou não? Não? Jesus está aqui. Salvação, vida eterna, plenitude, tudo que você precisa para viver. Tem lógica você não se entregar a Ele? Sim ou não? Não. Pois é, mas quando a gente faz aquilo que é contra a lógica, é a mesma coisa do que dar um soco em uma ponta de faca. Sempre quem vai se ferir é você. Então, se eu puder te dar um conselho, quanto mais tempo você passar longe de Jesus, pior é para você. Quanto mais dias você deixar para então permitir com que Jesus invada o teu coração e mude a sua vida, pior é para você. Porque não faz sentido ignorar o que foi preparado, pensado em você. O sangue de Jesus foi pelo seu pecado. Então, lindo, não deixa passar um segundo a mais sem dizer: Jesus, eu me rendo.
estou aqui, Senhor. O pecador que o Senhor deu a vida na cruz do Calvário era eu. A tua morte era minha. E eu me arrependo dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. E esse é o que a gente chama de o melhor dia da vida de alguém. É o dia que o enquadro chega. E tem duas formas disso acontecer. Tem gente que precisa de algumas circunstâncias mais difíceis. Mas eu vou te falar um negócio lindo. Não dá pra fugir, tá bom? Você tá numa série, você falou, nossa, vou pro show, vai gravação. Era uma caçada. E você era a caça. E você está enquadrado agora. Só que a loucura de tudo, sabe qual é? Isso me incomoda. Que se você quiser, você vai embora. Mas se você quiser se entregar, não tem algema, é liberdade. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Se a polícia nos para e a gente nos entrega, se entrega. Olha que lindo isso aqui. Top. Se a polícia parar você e você se entregar, você vai sair algemado. Se Jesus te pegar na esquina da vida e te parar, você vai estar algemado. Mas depois que se entregar, não terá mais algema nenhuma. Você entendeu o que muda? Tão lindo. Jesus disse para Paulo: ô Paulinho, duro é para você, porque eu sigo mesmo. Vou te perseguir, hein? Até você cansar. Eu estou no mesmo lugar. Essa só tem uma missão. Eu quero salvar você. Eu vou te caçar. Você vai dizer não quero. Vai aparecer um vídeo do nada. Você vai dizer não quero. Vai aparecer aquelas irmãzinhas do coque do nada. Você vai dizer não quero. E quando menos esperar, você está assistindo uma mensagem como essa, dizendo: e aí, bebê, mais quanto tempo até você tomar a decisão de render o teu coração a Jesus de verdade? Até quando? O que você mais quer? Quantas palavras mais? Quantos milagres mais? O que você mais precisa? O que? E aí você vai dizer: não preciso de mais nada. Então bora, bebê. Obrigado, irmão. Bora, entendeu? Bora. Não atrasa mais, não empaca o rolê, irmão. Jesus ia mais ou menos dizer: não empata o rolê. Eu tenho coisas incríveis para fazer na tua vida. Imagina Jesus olhando nos teus olhos dizendo: ei, rapaz, você não tem a noção do que eu tenho preparado para você. Você não sabe os planos que tem ao teu respeito, que são muito maiores do que você pode imaginar. Não são pensamentos de mal, são pensamentos de bem, de te fazer prosperar, de mudar a sua vida. Sabe, é Jesus dizendo: ei, eu estou aqui, eu estou à porta e bato. Que abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. É Jesus dizendo: eu não quero ser só uma filosofia, não, eu quero que você entenda que eu quero morar dentro de você, andar contigo, estar com você em todo e qualquer lugar, porque isso é Jesus. Só que tem gente que mesmo assim não quer. E que bom, tudo bem, eu vou continuar pregando. Eu quero pregar até uns 100 anos, se Deus quiser. Velhinho, vou continuar pregando. Só que eu não queria mais você me ouvindo. Você é muito chato. Tá louco? Já preguei tantas vezes, você ainda não decidiu? Então vai para outro pregador. Incomoda outro. É ruim, né? Porque o que você mais precisa?
Qual prova mais? É isso aí mesmo que você está entendendo. A minha missão é somente essa. Eu não posso tomar a decisão por ninguém. Minha missão é só dizer: é para lá. E nesse caso, é para lá. Jesus, eu aponto o caminho e você toma a decisão. Então, lindo, chega a hora e não deixe passar de hoje. Seja você que está aqui assistindo, seja você que está na sua casa, é a hora. E agora é só você que pode decidir como isso termina. Dave, o que muda? Tudo. E para tomar essa decisão, preciso mudar? Não. É doido pensar, né? Não. Não tem o traje? Não. Não tem o requisito? Não. Vem do jeitinho que você está. Jesus disse: deixa vir a mim todos aqueles que estão cansados, fracos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vem. E aí você diz: mas eu não quero mudar. Aí, bebê, já estamos em uma outra história. Então não toma essa decisão, porque depois que Jesus entrar, vai ser impossível não mudar todas as coisas dentro de você. Porque quando Ele entra, é como se a maior faxina da nossa história começasse de dentro para fora. Você vai olhar no espelho daqui uns dias e vai dizer: oh, eu era essa pessoa. Era. Mas aí você escolhe, se não quiser. Mas lembra da frase: duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Você pode fugir hoje, mas amanhã a mensagem te pega de novo. Você pode fugir amanhã, semana que vem a mensagem te pega de novo. Você pode correr, ele vai te pegar. Não tem como fugir. Fala para quem está do teu lado assim: não tem como fugir. No mais alto, no mais profundo, aonde eu estiver, Ele vai estar lá também. Não tem. Diga assim: para onde nós vamos? Se só Ele tem palavra de vida eterna. Entendeu? Não tem o que fazer. Não tem. Na verdade, você só vai atrasar, porque no fim você vai ter que acabar no clube. E aí, lembra do que eu disse: o maior arrependimento vai ser que você demorou tempo demais. Porque não tem nada melhor. Nada melhor. Nada melhor. Nada. Incomparável. Nada melhor do que uma vida aonde Jesus é o centro, aonde Ele é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação, nosso consolador, nosso amigo, nosso tudo. Nada melhor do que isso. Tem gente que tem tudo nessa vida e às vezes demora muito tempo para entender que o principal faltava. E é por isso que eu estou aqui pregando, para que você entenda que o que falta está disponível a uma decisão. Repito, chegou a hora. Meu dia foi 23 de abril de 2009 e o seu pode ser hoje. Amém? Eu estava dando uma entrevista, uma moça falou assim para mim na entrevista, ela falou: você abandonou tudo para servir Jesus, né? Para ser um pregador. Eu sempre respondi assim. Nesse dia, quando ela perguntou, eu pensei direito, falei: o quê? Eu abandonei nada. Eu abandonei nada e eu abracei tudo, porque sem Jesus não era nada. Não era nada. Nada, zero.
porque só tem graça quando Deus está na receita. Amém? Então agora eu pergunto e você responde. A gente ora, faz festa e vamos para a próxima série. Amém? Se você deseja, é para você que está em casa, para você que está aqui, tomar a melhor decisão da sua vida, de render-se a Jesus, de confessá-lo como teu Salvador, reconhecer os pecados e pedir perdão. Porque esse é o caminho. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quiser, o caminho está aberto para você. Talvez não era o que você imaginava para agora, mas não deixa para depois, não. A pergunta tem que mudar? Tem que mudar, vai mudar bastante. Mas fica tranquilo, não é você que vai decidir o que muda. É quem habitará dentro de você. A presença de Jesus vai fazer você mudar tanta coisa que vai ser inacreditável. Coisas que eram impossíveis se tornarão possíveis, distantes se tornarão pertos, e a eternidade que era inacessível agora tem um caminho aberto e uma porta aberta para você. Porque quando Jesus entra, Ele não nos dá só um presente extraordinário. Ele apaga o nosso passado, estabelece o nosso presente e prepara o nosso futuro e um negocinho chamado eternidade, para sempre. Mas ainda preciso te dizer que a decisão é sua. Dave, mas eu acredito em tudo. Tão lindo, você não acredita em nada. Porque o dia que você crer em Jesus, vai descobrir que não precisa de mais nada. Jesus é suficiente. Amém? Segunda pergunta para você que está distante de Jesus, que sabe que chegou a hora de você voltar para casa. Está na hora de você voltar para casa. Não preciso nem te explicar muito, porque você já foi do time. Você sabe como funciona, sabe que a porta que ficou aberta quando você saiu nunca se fechou a ponto de não deixar você voltar. Volta para casa. Amém? Pronto, pergunta aí já. E agora? Agora é assim. Quem quiser tomar a decisão, manifeste. Levante a mão. Confesso que eu fico com medo. Vou perguntar de novo, porque às vezes alguém entendeu. Quem quer uma promoção de camiseta, alguma coisa, não sei. Vou perguntar de novo. Quem são aqueles que de uma vez por todas entregam o coração a Jesus, reconhecem que os pecados seus foram o que prenderam Cristo na cruz, mas que Ele vive e ressuscitou para a sua salvação? Entrega o caminho, a vida, a história, e entende que a partir de agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Posso perguntar de novo? Se você tem certeza dessa decisão, levante sua mão. Você estiver agora, seja aqui ou na sua casa, fique de pé, por favor. Feche os teus olhos. Você que está tomando essa decisão, seja onde você estiver, só se estiver dirigindo, não faça. Feche os olhos. E só quem está tomando essa decisão, diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente
Salvador, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve uma nova história. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Coloco no seu lugar, porque eu já estive lá. Eu sei. Talvez você não tenha noção da treta que te espera, porque a partir de agora muita coisa vai mudar. Que bom que você não resistiu à liberdade, porque foi para isso que Jesus te chamou. A partir de agora você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do acaso. A partir de agora, o dono da sua vida é Jesus, e Ele é responsável por tudo. Fique em paz. Amém. Eu quero que você entenda, por conta do que vivemos aqui, tem um rolê gigante no céu acontecendo. Uma festa sinistra. E a gente vai terminar fazendo a maior festa nessa série. Mas antes eu quero dizer para você que está na sua casa, se você tomou essa decisão, coloca nos comentários que você decidiu. E eu vou deixar um aplicativo para você fazer o download gratuito, para que você transforme em algo sólido a decisão que você tomou. Através do discipulado, é só você colocar o dia seguinte, David Leonardo, na Apple Store ou no Google Play, e fazer o download. É gratuito e a gente quer ajudar você a caminhar. Amém? Acabou.